Minha traição arruinou minha vida e me odeio muito por isso. Casei-me com minha esposa há 13 anos. Namoramos por 3 anos antes de nos casar. Nosso casamento era ótimo. Éramos realmente felizes. De repente, ela ficou grávida. Sei que foi culpa nossa, porque nem sempre usávamos proteção. Decidimos ter o bebê, e nosso filho nasceu. Achei que nossa família estava completa, mas as coisas mudaram drasticamente. Minha esposa sempre estava ocupada com nosso filho. Ela costumava ser uma mulher em forma, sempre radiante. Mas, para mim, ela começou a parecer um zumbi. Ela não se importava com a aparência em público. Comecei a sentir ressentimento por ela. Antes de fazer algo estúpido, conversei com ela e dei um ultimato. Disse que, se ela não voltasse à forma de antes, eu a deixaria. Ela começou a chorar, dizendo que estava exausta e que não tinha tempo. Eu disse que a ajudaria no que pudesse. Mas, olhando para trás, percebo que fiz o mínimo. O problema surgiu quando, depois de 5 anos, ela ficou grávida novamente. Todo o esforço que ela havia feito foi por água abaixo. Ela ganhou muito peso. Eu a evitava. Só de olhar para ela eu me sentia mal. Passava meu tempo na academia ou no bar, arranjando desculpas para não ir para casa. Foi então que conheci uma garota na academia. Ela era atraente e tinha um corpo bonito. Além disso, era mais jovem do que eu. Começamos a conversar. Eu me sentia vivo de novo, como se alguém realmente me apreciasse. Poucos dias depois, fui à casa dela e tivemos relações. Era como uma droga para mim. Eu não percebia o quanto estava ficando cada vez mais distante da minha família. E, como acontece com todos os infiéis, fui descoberto. Minha esposa descobriu que eu estava dormindo com outra pessoa. Ela desmoronou em lágrimas bem na minha frente. Ela não parava de repetir: "Como você pôde fazer isso comigo? Você destruiu nossa família." Naquele momento, fiz algo horrível. Ainda me sinto envergonhado. Gritei com ela e a chamei de bruxa. Disse que, se ela tivesse se cuidado, eu não a teria traído. Que tudo era culpa dela. Minha esposa começou a rir. Fiquei confuso. Ela disse que, se eu a tivesse ajudado, talvez ela tivesse tido tempo para se cuidar. Ela disse que eu nunca estava em casa e, em vez disso, andava dormindo com qualquer garota. Pediu o divórcio ali mesmo. Eu estava cheio de ódio por ela e disse que tudo bem. Mas que, se ela realmente achava que algum homem iria querê-la com todo o seu fardo, eu podia ver como a rompi, como a destrocei. Naquele momento, era exatamente o que eu queria. O divórcio se concretizou. Ela só pediu para ficar com a casa. Dividimos a guarda das crianças. O divórcio foi um alívio. Eu podia ficar com minha namorada quando quisesse. Mas foi então que comecei a notar as mudanças toda vez que estava em casa. A casa não estava limpa. Havia pratos na pia por dias. Lembro-me de olhar para aqueles pratos e querer chamar N. Mas N não morava na minha casa. A situação ficou mais difícil nos fins de semana em que as crianças ficavam comigo. Percebi que não sabia nada sobre meus filhos. Meu filho era muito exigente com comida. Minha filha ainda era muito pequena e chorava muito. Era cansativo. Não importava o quanto eu tentasse. Meu filho reclamava de tudo e dizia que não é assim que a mamãe faz. E isso não foi o fim dos problemas. As coisas com minha namorada ficaram entediantes muito rápido. Eu realmente achei que estava no controle. Depois do divórcio, minha vida parecia exatamente como eu queria. Liberdade para sair e viver sem as limitações do casamento, sem as reclamações e o desgaste que minha ex-esposa trazia. Finalmente, eu poderia curtir minha namorada sem a pressão de um lar bagunçado ou filhos exigentes. Nos primeiros meses, eu me senti no topo do mundo. Mas, pouco a pouco, a realidade me acertou como um soco no estômago. Começou de forma sutil, como uma sensação de vazio nos momentos em que eu chegava em casa e só encontrava silêncio. Antes, mesmo quando minha esposa estava ocupada com as crianças, eu podia ouvir risadas ou barulho da televisão. A casa tinha vida. Agora, era apenas eu e o eco dos meus próprios passos. Não dei muita importância no começo, afinal, eu tinha N, minha namorada. Mas a euforia inicial foi se desvanecendo. Com o tempo, N começou a mostrar quem ela realmente era, e percebi que eu tinha idealizado alguém que nunca existiu. N era diferente da minha ex-esposa. Isso era inegável. Ela não tinha filhos, não tinha nenhuma das responsabilidades que minha esposa tinha,
e por isso, parecia ter mais tempo e energia para mim. No entanto, a intensidade dela logo se tornou cansativa. Ela queria estar no controle de tudo, das minhas saídas, do que eu vestia, até das amizades que eu mantinha. O que antes eu via como atenção, começou a me sufocar. Eu já não me sentia livre. Em vez de uma parceira, eu sentia que estava com uma supervisora. E cada vez que eu tentava reclamar, ela ria, dizendo que eu estava sendo sensível demais. A relação com ela foi se tornando uma obrigação, uma armadilha que eu mesmo havia criado. Mas isso não era tudo. Os fins de semana com as crianças eram ainda mais difíceis do que eu imaginava. Eu não tinha ideia de como cuidar deles. A primeira vez que os levei para minha casa depois do divórcio, tudo foi um desastre. Meu filho se recusou a comer o que eu preparei, dizendo que a mamãe faz diferente. Ele reclamava o tempo todo e não parava de falar que sentia falta de casa. Minha filha chorava sem parar, e eu não sabia como acalmá-la. Eu ficava irritado, impaciente, e ao invés de entender a dor deles, eu os culpava, como se fossem eles que estivessem complicando as coisas de propósito. Lembro de uma noite em especial. Eu estava exausto depois de um dia caótico tentando cuidar das crianças. Minha casa parecia um campo de batalha. Brinquedos espalhados, pratos sujos na pia, comida derramada no chão. Quando finalmente consegui colocá-los para dormir, fui para a cozinha e olhei para a bagunça. Me vi impotente, sem saber por onde começar. Tudo o que eu conseguia pensar era em como eu sentia falta dos dias em que chegava em casa e encontrava tudo em ordem, a comida pronta, as crianças já banhadas e minha esposa exausta, mas ainda assim firme. Foi aí que a ficha caiu. Tudo o que eu sempre exigi dela era injusto. Eu nunca soube, até aquele momento, o peso real de ter que cuidar da casa e das crianças sozinha. Nunca me importei em entender o que ela passava. Mas, agora, eu estava experimentando na pele a exaustão que ela carregava e que eu ignorava. Senti uma pontada de arrependimento, mas era tarde demais. Conforme os meses passavam, as coisas continuavam a piorar. Minha ex-esposa, que uma vez implorou para que eu a ajudasse, agora me tratava com indiferença. Ela parecia estar bem, mais leve, e era evidente que as crianças se sentiam mais à vontade com ela. Eu odiava admitir, mas eles preferiam estar com a mãe. Quando estavam comigo, pareciam sempre desconfortáveis, e eu não sabia como quebrar essa barreira. Tentei comprar brinquedos e levá-los para passear, mas percebi que eles queriam coisas que eu não podia dar. Eles queriam paciência, carinho e estabilidade, 3 coisas que eu havia destruído. Anne também começou a mostrar sinais de impaciência com os meus filhos. No início, ela fazia questão de se mostrar simpática, mas logo ficou claro que ela não queria dividir o tempo comigo. Cada vez que as crianças estavam por perto, ela se afastava, e quando ficávamos sozinhos, fazia questão de deixar claro o quanto era complicado ter que lidar com eles. A situação chegou ao ponto em que ela insinuou que eu deveria ver menos os meus filhos para que pudéssemos ter mais momentos a sós. Foi aí que percebi o quanto eu havia perdido. Antes, minha esposa e eu éramos uma equipe, mesmo com todos os problemas. Agora, eu estava com alguém que só pensava em si mesma. O golpe final veio em uma noite em que eu fui visitar meus filhos na antiga casa. Precisava buscar alguns papéis, e, ao chegar, vi minha ex-esposa no jardim, rindo e conversando com outro homem. Eles pareciam tão à vontade, tão naturais, que eu senti uma onda de ciúme e arrependimento como nunca antes. Ele parecia cuidar dela, algo que eu nunca fui capaz de fazer. O sorriso dela me atingiu com uma clareza dolorosa. Ela havia encontrado a paz que eu nunca valorizei. Naquela noite, voltei para casa e fui direto para o quarto. Sentei-me na cama e me vi perdido, destruído pela soma de todas as escolhas que fiz. Eu tinha o que merecia, e sabia que era exatamente isso. Eu estava sozinho, preso em um relacionamento vazio, afastado dos meus filhos e sem o respeito de quem um dia mais amei. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Aquele sentimento de vazio e arrependimento cresceu dentro de mim como uma sombra que não me deixava em paz. Eu pensava que o tempo e a liberdade trariam algum tipo de alívio, mas tudo o que restou foi o peso da culpa e da solidão. Voltar para uma casa silenciosa e sem vida começou a corroer minha sanidade. Aquela independência que eu tanto valorizei se tornou um fardo, um lembrete constante das escolhas desastrosas que eu fiz. Enquanto isso,
A vida da minha ex-esposa seguia em frente. Eu via meus filhos cada vez menos. Mesmo nos dias de visita, eu sentia que eles se distanciavam, como se o vínculo que antes nos unia estivesse desaparecendo aos poucos. Eles sempre falavam da nova casa da mamãe com entusiasmo, contavam das aventuras com o novo parceiro dela, como ele jogava bola com meu filho e como era paciente com minha filha. Doía ouvir, mas eu não tinha o direito de reclamar. Ele estava sendo o pai que eu nunca fui. Com o tempo, comecei a vê-los mais felizes, mais seguros, enquanto eu me tornava apenas uma sombra em suas vidas. Minha ex-esposa parecia radiante, como eu jamais havia visto. Quando nos encontramos por acaso, o sorriso no rosto dela me desmontou. Ela estava bem, realmente bem. Havia um brilho em seus olhos, uma leveza que eu mesmo destruí anos atrás. Ela havia construído ao lado de outro homem tudo aquilo que eu imaginava um dia construir com ela. Era óbvio que ele estava ao lado dela de verdade, em todas as responsabilidades e desafios que eu nunca quis dividir. N, a mulher por quem eu havia sacrificado minha família, já não me encantava mais. Eu via com clareza o quão passageira e superficial era nossa relação. O que antes parecia ser uma conexão verdadeira, agora era só vazio. Eu a via cada vez mais como alguém distante, uma estranha que eu jamais amaria como imaginei. A verdade é que N nunca foi o amor da minha vida. No fundo, eu estava apenas fugindo da responsabilidade, buscando validação para minha própria insatisfação. E isso me custou caro. Cada noite em silêncio, eu me via revisitando cada escolha, cada momento em que poderia ter feito diferente. Pensava nas vezes em que minha esposa me pediu ajuda, nos dias em que ela enfrentava a exaustão sozinha, enquanto eu me escondia atrás do meu egoísmo. As memórias me assombravam, mas agora eram apenas isso, memórias. Algo que jamais poderia ser mudado. Hoje, percebo o quanto fui ingênuo, egoísta e covarde. Tive uma família que me amava, tive uma esposa que sempre esteve ao meu lado. E, ao invés de valorizá-los, escolhi abandoná-los. E por quê? Porque eu queria alguém que me desse a atenção que eu achava que merecia, enquanto ignorava tudo o que minha esposa estava sacrificando por nós. Se eu tivesse feito um esforço, se tivesse dado um passo para ajudá-la, para apoiá-la, hoje minha vida seria outra. Se pudesse dar um conselho a quem me ouve, diria o seguinte: não se deixe levar pela ilusão de que a grama do vizinho é mais verde. Não troque o verdadeiro por algo passageiro. Relacionamentos têm fases difíceis, mas a solução nunca é buscar a felicidade fora deles. É construir e fortalecer o que você já tem. Seja parceiro, esteja presente, ajude de verdade, principalmente, valorize quem está ao seu lado nos momentos difíceis. Não cometa o erro de achar que alguém lá fora vai te dar algo melhor, porque, na maioria das vezes, esse algo melhor é só uma miragem, algo que desaparece rápido e te deixa sozinho com os restos do que um dia você teve de mais valioso. Agora, a única coisa que me resta é lidar com as consequências. Meus filhos, uma vez meus, já não me têm como prioridade. A mulher que um dia me amou de verdade está em paz, e eu sou apenas uma lembrança do que ela superou. Ela segue em frente, enquanto eu fico para trás, aprisionado em arrependimentos e lembranças. E hoje eu sei, não existe punição maior do que a própria consciência, que me lembra cada dia do homem que eu fui e do que perdi para sempre. O maior tapa na cara veio depois, de uma forma que eu nunca poderia ter previsto. Estava em casa, sozinho como de costume, com as lembranças e arrependimentos me assombrando como sempre. Era um fim de semana comum, e eu sequer esperava ver meus filhos. Nos últimos meses, nosso contato havia sido mínimo e, para ser honesto, eu tinha assumido que minha ex-esposa os manteria cada vez mais distante de mim. Eu sabia que ela tinha todo o direito de fazer isso. Afinal, eu não havia sido apenas um marido infiel, mas um pai ausente, alguém que nunca deu o valor e a atenção que eles mereciam. Estava convencido de que, para ela, eu era um passado que deveria ser esquecido. Por isso, quando ouvi a campainha, fiquei surpreso. Ao abrir a porta, meu coração deu um salto. Era ela, com nossos filhos ao lado. Eles olhavam para mim com um misto de curiosidade e expectativa. E então, minha ex-esposa, com um olhar sereno e uma calma impressionante, disse que havia trazido os filhos para passar o final de semana comigo. Fiquei sem palavras, mas, antes que eu pudesse perguntar ou expressar a surpresa,
Ela explicou com uma simplicidade desarmante. Eu sei que o que aconteceu entre nós dois foi doloroso. Mas isso não deve interferir nas memórias que nossos filhos terão de você. Eles merecem ter lembranças do pai. Merecem saber quem você é e te conhecer além de tudo o que aconteceu entre nós. Eles precisam das suas histórias, dos momentos com você. Naquele momento, eu não consegui segurar as lágrimas. As palavras dela foram como um choque, uma realidade que me atingiu com força. Ali estava uma mulher que tinha todo o direito de me odiar, de me afastar da vida dos nossos filhos, e mesmo assim, ela estava ali, oferecendo uma chance para que eu pudesse ser uma presença na vida deles. Ela estava escolhendo o bem-estar dos nossos filhos acima de qualquer ressentimento que tivesse por mim. Enquanto eu enxugava o rosto, tentando disfarçar a emoção, ela apenas sorriu, de uma forma que quase parecia de compaixão. Sem palavras de ódio ou vingança, ela me mostrou algo que eu nunca tive: maturidade. Uma maturidade que eu nunca demonstrei, que sempre negligenciei. A generosidade dela naquele instante me fez perceber o quão pequeno e infantil eu havia sido durante todo o nosso casamento. Eu, que sempre a critiquei e a culpei, que usei a exaustão dela como justificativa para meus erros, estava agora sendo ensinado pela mesma mulher que eu havia desvalorizado. Os dias que se seguiram a essa visita foram uma verdadeira lição. Curiosamente, ela começou a levar os filhos com mais frequência. Sempre aos finais de semana, ela aparecia, cumprimentava-me com um sorriso cordial e deixava os nossos filhos comigo, para que eu pudesse criar memórias com eles. Cada vez que isso acontecia, eu sentia uma mistura de vergonha e gratidão. Ela estava me dando uma oportunidade que eu não merecia, e cada final de semana ao lado dos meus filhos me mostrava o quanto eu os amava, o quanto eu havia negligenciado e o quanto tinha perdido por escolhas tão egoístas. Passar tempo com eles, escutar suas risadas, tentar ajudá-los com as tarefas de escola e compartilhar momentos simples, como assistir a um filme juntos ou jogar no parque, trouxe de volta uma sensação de felicidade que eu pensava ter perdido para sempre. Mas, junto a isso, veio a dor do arrependimento. Cada sorriso deles, cada abraço que me davam, era um lembrete do que eu quase destruí. Comecei a compreender que ser pai era mais do que estar presente fisicamente. Era estar emocionalmente disponível, algo que eu só agora estava aprendendo. A maturidade da minha ex-esposa em permitir que eu estivesse na vida deles, mesmo depois de tudo o que fiz, foi algo que me tocou profundamente. Ela me ensinou, com seu exemplo, o que realmente significa ser adulto, o que significa colocar o bem-estar dos filhos acima de qualquer mágoa pessoal. Ela poderia ter escolhido seguir em frente e me deixar no passado, e ninguém a culparia. Mas, ao contrário, ela escolheu me oferecer um espaço na vida dos nossos filhos, e fez isso sem esperar nada em troca. Foi uma aula de compaixão e de bondade, uma que me fez encarar minhas próprias falhas com uma clareza brutal. Hoje, entendo que meu comportamento infantil, meu egoísmo e minha falta de empatia não apenas destruíram nosso casamento, mas quase custaram a relação que eu tinha com meus filhos. E se eu posso deixar um conselho para qualquer pessoa que leia minha história, diria: não subestime o poder de suas escolhas. Não troque o amor verdadeiro, a família e o respeito daqueles que importam por algo superficial e passageiro. Porque, quando a realidade chega, quando você está sozinho e sem ninguém, percebe que nada substitui o amor e o carinho que uma família verdadeira pode proporcionar. Aprendi da maneira mais difícil que a maturidade não está em controlar ou exigir, mas em dar e apoiar. Minha ex-esposa foi quem me mostrou isso, quando ela não tinha nenhuma obrigação de fazê-lo. Hoje, me esforço para ser um pai presente e honrar o espaço que ela me deu, não apenas por meus filhos, mas porque sei que essa é a única forma de reparar, ao menos um pouco, o dano que causei. Eu ainda vivo com o arrependimento de todas as escolhas erradas que fiz, mas sei que posso fazer a diferença daqui em diante. E isso, ironicamente, só é possível porque a mulher que eu feri profundamente escolheu ser melhor do que eu fui. Ela me deu uma segunda chance com nossos filhos, e essa é a maior lição de vida que alguém poderia me ensinar.